Imagine viver sob o olhar atento do mundo inteiro, faturar centenas de milhões de dólares, lotar arenas globais e, ao mesmo tempo, não ter a liberdade de gastar o próprio dinheiro, dirigir o próprio carro ou até mesmo decidir quando ver os seus próprios filhos. Essa era a realidade sufocante de Britney Spears, a eterna princesa do pop, que passou quase 14 anos de sua vida privada de seus direitos mais básicos, trancada em uma engrenagem legal que parecia não ter fim. O que começou como uma medida temporária de proteção se transformou em um dos maiores mistérios e escândalos da indústria do entretenimento, gerando um movimento global que mudou para sempre a forma como enxergamos a fama, a saúde mental e o preço do sucesso. Para entender como a maior estrela pop do planeta se transformou em um símbolo mundial de resistência e liberdade, precisamos voltar ao momento em que as luzes dos holofotes se transformaram em uma vigilância implacável. Desde o final dos anos 90, Britney Spears não era apenas uma cantora, ela era um fenômeno cultural sem precedentes. Seu sucesso estrondoso moldou a música pop da virada do milênio, mas a mesma engrenagem que a colocou no topo do mundo começou a cobrar um preço alto demais. A perseguição diária dos paparazzi, a invasão brutal de sua privacidade e a pressão esmagadora da mídia criaram uma tempestade perfeita. Em meados dos anos 2000, o mundo assistiu ao vivo ao colapso de uma jovem de 20 e poucos anos sob o peso de uma cobrança desumana. Mas o que parecia ser apenas uma fase turbulenta na vida de uma celebridade escondeu uma reviravolta jurídica que poucos conseguiram prever. Em 2008, a justiça americana determinou que Britney não tinha mais capacidade legal de responder por si mesma, entregando o controle total de sua vida e de sua fortuna nas mãos de seu pai e de um grupo de advogados. Nascia ali a controversa tutela. O que o público geral não sabia e que começou a levantar suspeitas anos depois, era como alguém considerada incapaz de decidir o que comer ou com quem falar conseguia, ao mesmo tempo, gravar 4 álbuns de estúdio de grande sucesso, realizar turnês mundiais lucrativas e manter uma residência de shows fixa em Las Vegas que arrecadou mais de 130 milhões de dólares. A contradição era bizarra. Se Britney Spears estava doente demais para cuidar da própria vida, como conseguia carregar nos ombros uma indústria bilionária e decorar coreografias complexas de 2 horas de duração noite após noite? Foi exatamente essa pergunta que acendeu a faísca na mente de um grupo de fãs dedicados. Eles começaram a analisar postagens misteriosas nas redes sociais, mensagens codificadas em vídeos e as raras aparições públicas da cantora. O que parecia teoria da conspiração na internet logo ganhou um nome que ecoaria nos tribunais e nas ruas do mundo inteiro: o movimento Free Britney. Por anos, a grande mídia e os advogados da tutela tentaram descredibilizar os fãs, tratando-os como teóricos da conspiração obcecados. Mas o movimento ganhou uma força avassaladora quando detalhes sombrios sobre os bastidores começaram a vazar. A virada definitiva aconteceu em 2021, quando o silêncio foi finalmente quebrado de forma bombástica. Em um depoimento histórico e chocante via telefone para o Tribunal de Los Angeles, a própria Britney Spears revelou ao mundo a extensão dos abusos que sofria. Suas palavras foram um soco no estômago da indústria musical. Ela revelou que era forçada a trabalhar contra sua vontade, que foi drogada com medicamentos pesados quando se recusou a fazer um show e que era impedida de remover um dispositivo contraceptivo porque seus tutores não queriam que ela engravidasse. A voz trêmula, mas firme, de Britney chocou o planeta e expôs o lado mais sombrio do controle corporativo sobre a vida humana. O depoimento transformou o movimento de fãs em uma causa global pelos direitos humanos. O clamor público tornou-se insustentável para a justiça americana e para os envolvidos na tutela. A pressão foi tão intensa que em novembro de 2021, a juíza responsável pelo caso finalmente encerrou a tutela de forma definitiva, devolvendo a Britney o direito de governar sua própria existência após mais de 13 anos de silenciamento. A vitória não foi apenas dela, foi de milhões de pessoas que entenderam que a liberdade de um indivíduo não pode ser mercantilizada. Hoje, livre dos laços que a prendiam, ela escolhe seus próprios caminhos, longe das obrigações contratuais esmagadoras que marcaram sua juventude, provando que sua maior conquista não foram os discos de platina, mas sim o direito de ser dona de sua própria história. A trajetória de Britney Spears redesenhou os limites do que o público aceita da indústria do entretenimento. Ela deixou de ser apenas a imagem perfeita da música pop para se tornar o símbolo máximo de resiliência e da luta pela autonomia pessoal. A sua vitória mudou leis sobre tutelas nos Estados Unidos e acendeu um alerta permanente sobre a exploração de jovens talentos.
Se você acompanhou essa jornada histórica e acredita na importância de histórias reais de superação e liberdade, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho e comentar aqui embaixo a sua opinião sobre a força dessa reviravolta na vida da princesa do pop. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo os bastidores mais marcantes do mundo da música e da cultura pop.